Aos 36 anos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, coleciona em sua contabilidade política um patrimônio considerável de vitórias. Ao assumir um dos estados brasileiros mais endividados do país, ele tem defendido agenda de privatizações e concessões à iniciativa privada, além de reforma administrativa para tentar tirar o estado do vermelho. Aos poucos, equilibra as finanças públicas e sinaliza para uma nova perspectiva desenvolvimentista, mostrando que a boa política se faz com boa gestão. Embora tenha declarado voto a Jair Bolsonaro, hoje é um crítico da gestão do presidente. Ao lado de seu colega de São Paulo, João Dória, concorre às prévias do PSDB para a escolha do candidato a presidente da República em 2022. No próximo sábado, dia 7, ele reúne com os convencionais de Goiás, mostrando suas propostas, e a partir de agora, conversamos com este jovem político sobre seus projetos, caso vença as prévias do PSDB. Seja bem-vindo ao programa Face do Poder do Hoje News, governador. Obrigado, Edna, Wilson, prazer estar aqui conversando com vocês, com os amigos de Goiás e, enfim, trocando ideias aqui sobre o futuro do Brasil, a agenda que a gente entende como importante para o país aí nos próximos anos. Governador, tudo indica que a prévia do PSDB em novembro está praticamente concentrada entre o senhor e o governador de São Paulo, João Dória. O senhor tem mantido conversas com os outros pretendentes, como Tasso Gereissati e Arthur Vigílio? Sim, Edna, tenho mantido conversas com eles, tenho muito respeito pelo senador Tasso Gereissati, pelo ex-prefeito Arthur Vigílio, são figuras que têm já atestadas as suas capacidades de gestão frente aos governos. O governador João Dória também tem o meu respeito. Acho que o que o PSDB vai ter que decidir é qual é a cara que ele quer ter nesse processo eleitoral, o estilo de fazer política. A gente tem semelhanças no que a gente pensa sobre as políticas públicas, mas cada um tem o seu estilo. Esse é o momento, até setembro, quando deve haver o registro das candidaturas, em que ainda haverá muitas conversas preliminares, né, para buscar entendimentos, quando lá na frente, em setembro, deve haver o registro das candidaturas. Mas nós vamos conduzir todo esse processo com muito respeito a todos esses que estão se apresentando, a história que eles têm e oferecendo como me foi pedido, né, eu fui buscado por um grupo de deputados e senadores do PSDB lá em Porto Alegre, foram me buscar pedindo que eu participasse deste processo. Então não é um projeto meu exclusivamente, é um projeto do qual participam muitas pessoas que acreditam que eu possa liderar este projeto, mas ele não é um projeto pessoal e nem alicerçado numa vaidade ou numa aspiração pessoal. Eu quero dar minha colaboração no sentido de missão na política, talvez liderando, como me pedem, um projeto nacional. Recentemente veio à mídia aí o fato de dizer que o senhor foi aliado do presidente Jair Bolsonaro e hoje está contra o governo. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor declarou só o voto ou o senhor foi aliado dele no primeiro turno? Porque há uma polêmica aí, volta e meia, os seus adversários, principalmente aí no Sul, têm batido nessa tecla que o senhor é um aliado, foi aliado de Jair Bolsonaro. O que tem de verdade e lenda urbana nisso? Wilson, está lá disponível nas redes, no YouTube, quem quiser consultar qual foi a minha manifestação. Foi uma declaração de voto. E o que diferencia de um apoio? Apoiar é defender, apoiar é fazer campanha junto, é pedir votos para um candidato. E isso em nenhum momento eu fiz. Eu, como cidadão, manifestei que naquele segundo turno, tendo em vista
as duas candidaturas que ali estavam postas, o meu voto seria em Bolsonaro, em função de, no outro lado, está o PT com escândalos gravíssimos de corrupção comprovados e um programa econômico que tinha gerado uma grave crise fiscal e uma crise econômica que levou milhões de brasileiros para o desemprego. É importante lembrar que lá em 2015 e 2016 o país enfrentou a mais grave crise econômica da sua história, uma recessão profunda e que levou, como eu disse, milhões de brasileiros ao desemprego. Aquele projeto não podia voltar ao poder e, por isso, numa eleição plebiscitária que é a do segundo turno, eu votaria no Bolsonaro, mas marquei muito bem quais eram as minhas diferenças, especialmente em relação ao desrespeito que o presidente Bolsonaro sempre expressou ao longo da sua trajetória política para com as pessoas. Aí eu disse, até lá está no vídeo, né, o que eu realmente pensava e continuo pensando. Olha, assim como muita gente votava no PT e não estava de acordo com a corrupção praticada pelo PT, muita gente votava no Bolsonaro e não estava de acordo com os absurdos que ele tinha falado. E eu era um daqueles. Né? E o meu candidato no primeiro turno, e para quem fiz campanha, foi Geraldo Alckmin, que, aliás, é médico e tenho certeza estaria muito bem liderando o Brasil nessa pandemia. Mas o que foi ao segundo turno foram outras opções. Agora, é claro que foi um erro mesmo assim. A liderança que o presidente Bolsonaro exerce na própria pandemia a favor do vírus é lamentável e colocou muitos brasileiros, sem dúvida nenhuma, se expondo a riscos e nos fez perder vidas que eram evitáveis, né? Perdas evitáveis de vidas. E por isso que eu acho que o Brasil precisa superar essa polarização. Não é sobre, novamente, nos lançarmos a essa polarização no ano que vem. Eu acho que a gente precisa entender que política é sobre cicatrizar as feridas e não sobre abrir feridas novas. E Lula não vai cicatrizar as feridas deixadas por Bolsonaro. A gente precisa fechar esse capítulo e abrir uma nova história, né? Um novo momento da política nacional, discutir o futuro, não o que já foi ou o que está aí. A gente precisa discutir o que a gente quer ser, né? O que podemos ser enquanto país. Governador, na sua percepção, quais são os maiores desafios que o país precisa enfrentar a partir de 2022? Nós vamos ter os efeitos ainda da pandemia, com todos os impactos sociais, econômicos, né? A gente espera que a pandemia já tenha, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, resolvida com a vacinação, mas se para o vírus a vacina é a do Butantan, é a da Fiocruz ou as outras que são adquiridas pelo Brasil, a vacina do pós-pandemia é o emprego. A gente precisa retomar a capacidade de crescer economicamente, gerar empregos e fazer isso de forma sustentável, né? Com sustentabilidade, significa sustentar a taxa de crescimento de longo prazo. O Brasil é pródigo aí ao longo das últimas décadas em crescer em algum ano mais fortemente e depois não consegue sustentar, volta a taxas muito baixas ou até enfrentar recessões. Como é que a gente faz crescer a economia? Não aperta um botão e gera emprego, a gente precisa criar um ambiente. E criar um ambiente envolve desburocratizar, alterar nosso sistema tributário, né? Reduzir carga tributária, melhorar a produtividade a partir de também fortalecimento da capacitação da mão de obra disponível no país. A gente precisa ter um foco muito forte na educação, até para recuperar o tempo perdido na pandemia, que afetou muito a capacidade de aprendizagem das crianças e jovens, e, além disso, melhorar para sintonizar a educação com o que o mercado de trabalho vai exigir delas, dessa nova geração. Capacidade de raciocínio lógico para formatar sistemas, né? Conseguir ter criatividade para se inserir nesse novo mercado de trabalho. E, por fim, eu diria que o tema do meio ambiente é fundamental, inclusive para o nosso agronegócio. Goiás é talentosíssima, né? Para a geração de riqueza a partir do agronegócio, mas a gente precisa fazer isso cada vez mais sintonizado com os novos valores de respeito ao meio ambiente, inclusive para que a gente encontre mercado consumidor lá fora. Os países vão exigir cada vez mais do Brasil para comprar daquilo que a gente produz aqui, clara demonstração de que o país respeita o meio ambiente. Sem isso, a gente não vai conseguir ter exportações adequadamente para gerar a riqueza e os empregos que a gente deseja. Então, a questão do ambiente econômico, a geração de oportunidades, combate às desigualdades,
especialmente as geradas pela pandemia, mas não só elas, e também o respeito ao meio ambiente como alicerce aí de um novo momento econômico, político, social do país. Governador, estamos aí chegando ao final do nosso bate-papo, essa conversa nossa. Para finalizar aí, qual a mensagem que o senhor deixa aí para os convencionais goianos que o senhor vai encontrar no próximo sábado, dia 7? Eu recebi recentemente o deputado Gustavo Seba no Rio Grande do Sul, tivemos uma conversa muito positiva, né? Fica muito clara a afinidade de ideias, a forma como a gente vê o partido, o que a gente pensa para o futuro do Brasil, ele que é jovem também. Tenho a alegria de contar na minha equipe com a ex-deputada, a secretária de Educação, a Raquel Teixeira, está fazendo um trabalho excelente, importante para nós na educação do Rio Grande do Sul. Tenho um bom diálogo com o ex-governador Marconi Perillo, que deixou marcas importantes no governo de Goiás, com programas que foram criados e que inclusive serviram de inspiração para programas como Bolsa Escola nacionalmente. Então a gente tem em Goiás uma boa referência do PSDB, um PSDB atuante, com história, com relevância. Esperamos estar fortes a partir de Goiás nesse projeto nacional. O que o PSDB vai decidir não é o candidato do PSDB, é um candidato à presidência da República. E isso deve ser visto, deve ser encarado, né, com a visão nacional que precisa ter. Goiás tem participação importante no nosso PIB nacional, crescente, o centro-oeste cada vez mais protagonizando o desenvolvimento a partir do agronegócio, da indústria que se fortalece, as pautas do centro-oeste, muito relacionadas à infraestrutura, precisam estar sob o atento olhar do futuro presidente da República. A gente vai ter a oportunidade nessa visita a Goiânia de falar um pouco, nos apresentarmos, mas também de ouvir muito e entender onde que o calo aperta, né? Onde que estão as principais demandas, para que a gente possa cada vez mais construir um projeto em que todos se sintam representados para o Brasil do futuro. E o recado que eu deixo não apenas para os convencionais do PSDB, mas para todos em Goiás que nos assistem, é que é possível conciliar na política firmeza, decisão, posição com diálogo, com respeito. Não se trata sobre ganhar o debate político desqualificando o adversário, não é sobre destruir um inimigo, é sobre vencer com base nas ideias, enfrentar as ideias com base nos argumentos e respeitar o contraditório. Democracia é isso. Democracia não é ditadura da maioria que se forma numa eleição. É ter a oportunidade da eleição, formar a maioria para ganhar a eleição e governar, mas depois conviver com as diferenças, com a oportunidade da contestação no parlamento, do judiciário, na imprensa, tudo isso que está sob ataque de Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro, infelizmente, não admite qualquer contraditório. Todo mundo que se contrapõe a ele é um inimigo a ser exterminado. Isso está errado. E a verdade é que boa parte dessa forma de fazer política vem como herança dos tempos de Lula, que Lula ajudou a gerar isso, né? Naquele tempo de nós contra eles, ou quando ele dizia nunca antes na história desse país, ou pode haver uma alma mais honesta, mas nem tão honesta como, mas não mais honesta do que ele, ou seja, essa condição de se colocarem como mitos, como salvadores da pátria, de se dizerem donos da verdade, da moralidade, que só eles têm razão, ou que com eles está o único caminho. Não é assim. Política tem que ser feita com humildade também. Como eu disse, é possível fazer política com posição, com aspiração pessoal, né, buscando o protagonismo, liderando, mas ao mesmo tempo com humildade, com diálogo, com respeito. Eu diria que não só é possível, como é importante que seja feito dessa forma, como um cidadão que lidera e não um mito ou um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas. É sobre trazer a política para o centro. E no centro, dialogar, construir as soluções e enfrentar os problemas. Mais ataque aos problemas e menos ataque às pessoas.
eu acredito que a gente vai conseguir trazer a política para o centro. O PSDB vai ter um papel fundamental nesse processo, na próxima eleição, e espero, né, se assim entenderem, que eu possa liderar esse projeto e ajudar o Brasil e os nossos estados todos a termos mais serenidade para focar toda a nossa atenção e energia no que realmente interessa, que é melhorar a vida das pessoas, e não simplesmente exterminar um inimigo. Nós agradecemos, governador Eduardo Leite, a sua participação no Face do Poder do Hoje News. Obrigado, Wilson e Edna. Obrigada, Wilson, pela parceria. Face do Poder vai ficando por aqui. Agradecemos você pela companhia de sempre. Até a próxima edição.